Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos entrar numa polêmica. Meio de pagamento. O Bitcoin está sendo obliterado. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos falar verdades, né? Verdades. Nada além de verdade, porque todo mundo sabe que a gente não fala mentira aqui, né? Então... É aquela coisa, né? Assim, a gente vai falar fatos. E aí vai aparecer o socialista laranja para dizer eu discordo dos fatos. É uma distorção temporária de mercado, algo assim. Mas nós temos fatos, e o primeiro deles é que o Bitcoin não está sendo usado de maneira ampla e sistemática como meio de pagamento. E por mais que tenha um incentivo agora para isso acontecer, especialmente com guerra na Ucrânia, né, Rússia, até a própria Rússia admitindo esse meio de pagamento está sendo utilizado, mas nós estamos com outras criptomoedas assumindo e sendo muito mais transacionadas como meio de pagamento do que o Bitcoin. Quais são elas, Felipe? Stablecoins no geral, principalmente o SDT. Uhul! Existe também... em termos de números, né? Vamos falar em termos de números, o SDT é o mais usado, né? Sem dúvida, só para constar, né? Mas assim, a grande questão da questão da usabilidade do Bitcoin estar menor, estar caindo, é o fato também de que ela está sendo substituída pelo uso de stables. Então, assim, é só um detalhe, né? Dado no dia 27 de dezembro, enquanto estamos gravando isso, o market cap das stablecoins são 205 bilhões de dólares. Levando em consideração que o Brasil está queimando reservas à torto e à direito, e já está perto dos 300 bilhões, pouco mais de 300 bilhões, nós estamos dizendo que o mercado de stablecoins já está se aproximando de uma reserva de um país como o Brasil, né? Uma das maiores economias do mundo. E o SDT tem uma dominância de 67,8% dessa brincadeira toda, né? Com todas as suas redes, né? Sendo que a principal hoje de transação tem sido a rede Tron. Interessante esse detalhe, né? Assim, apesar da rede Ethereum ser a primeira, né? Mas a rede Tron tem sido a maior, basicamente por problemas intrínsecos da blockchain do Ethereum, que não foi feita para escalar e as taxas acabam sendo muito altas. Da mesma maneira que existem problemas intrínsecos na blockchain do Bitcoin que impedem ela de escalar. E aí já estou eu falando mal de coisas do Bitcoin para ódio e desespero dos socialistas laranjas. Mas né? E a solução de escalabilidade maior neste momento está ligada ao Lightning, né? Inclusive existe um socialismo laranja da Lightning, né? Um socialismo Lightning, em que o desenvolvimento de outras segundas camadas acaba sendo até desprezado pela comunidade, quando deveria ser, como se chama? Encorajado, né? E os problemas da Lightning, a gente tem episódios falando mais profundamente disso, mas só reforçando,
ela depende da Layer 1, ela depende da abertura e fechamento de canais, então ela depende dessa finalização em Layer 1. Então, isso acaba encarecendo custos, porque quando a rede sobe de taxa, essa taxa também sobe, né, nos canais, porque é um momento mais tenso da rede, né? Você ainda tem uma rede experimental, então você já tem, vira e mexe, aparecem pessoas que perderam bitcoins na Lightning, né? Teve até casos famosos recentes aí. E você não tem a escalabilidade da Lightning, óbvio, são escalas de grandeza acima da rede 1 do Bitcoin, mas mesmo assim ela não conseguiria pagamentos globais, por exemplo. Ela tem uma limitação de sistema também, e ela não conseguiria dar conta desses movimentos globais, fora o fato desses canais terem que ser rebalanceados. Então, assim, existem momentos em que você é obrigado a pagar taxas para rebalancear um canal, mesmo no momento de taxa alta. Então, é um pouco complexo. A gente tem um episódio falando de um ano que eu administrei um Node Lightning para testes, né? Paguei taxas para isso, rebalanceei canais, enfim, uma coisa complexa para o usuário comum, pensando em fazer pagamentos domésticos é realmente complicado, então você acaba em soluções custodiais, o que tira um pouco desse ethos do Bitcoin de ser sem permissão, né, Felipe? Cara, são vários problemas, né? Enfim, não, é porque você trouxe vários outros problemas, várias outras situações. Desculpa, eu falei. Não, que realmente estão atreladas ao que a gente está falando, né? Mas assim, enfim, a gente já falou aqui diversas vezes isso, né? Mas agora a gente vem com um dado um pouco mais atualizado, né? Porque são notícias novas, né? Com estudos novos. E assim, é uma pesquisa que foi divulgada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, né? Então, assim, pode ter um viés estatal nisso? É claro que pode, né? Mas na pesquisa deles, apenas 1% da população em 2023, ano passado, né? Do momento que a gente está gravando, claro, estava alegando usar criptomoedas para transações. Então, assim, pode ser que seja mentira? Claro que pode. Pode ser que seja algo diferente disso? Pode. Mas a grande questão é que isso ainda assim mostra uma queda ao longo dos anos para trás no uso de criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin, para fazer transações. É o estudo deles, tá? Se é ou não, eu não sei. Se às vezes eu acho que, Bitcoin é fodíssimo, é só porque eu mexo com isso todo dia, então acaba que eu acho que é bom, mas não é a nível de mundo, né? Então, assim, enfim. A grande questão é que eles trazem essa tese, esses dados da pesquisa deles, e eles vão corroborar isso, mostrando isso que o Hugo falou. Porra, o método de pagamento que vocês têm, que é a Lightning, ele não está suprindo. Por melhor que ele seja, assim, né? Por melhor que ele seja em comparação com o on-chain, né? Por mais que ele tenha, sim, a possibilidade, né, de você usar para fazer isso e aquilo, isso não está indo tanto para frente, né? O adendo que eu abriria aqui é que se você é maximalista e você está ouvindo isso, você deve estar batendo palmas. Porque se você não tá, você tem que ir na igreja lá e alinhar a narrativa com seus coleguinhas. Porque tá cheio de maximalista aí falando que é bom que o Bitcoin não seja usado para transação. Então, uma notícia dessa é boa para o maximalista. Poxa, o Bitcoin não está sendo usado para transação. Que bom. Parabéns, caros súditos maximalistas. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, gado. Então, assim,
Agora, se você é uma pessoa que visa a liberdade do fiduciário, né? Se você quer se distanciar do Estado, se você é libertário, se você é pró-liberdade, aí você vai querer que ele seja usado, né? Que é mais ou menos o meu caso. Então, assim, eu já não acho tão legal essa notícia, mas, enfim, é o caso. Um outro dado para também embasar essa situação e mostrar, né, que você está tendo o uso mais de stables do que de Bitcoin, olha só, de acordo com a Coinbase, o mercado de stablecoins, ele está acima de 10,8 trilhões de dólares em transações em 2023, ano passado, do momento que a gente está gravando. E isso cresce 17% ao ano, o uso de stablecoins para transações. Se você for comparar com a quantidade de transações que ocorreram na rede do Bitcoin, você tem 8,4 trilhões de dólares. Já são 2 trilhões a menos, 2,4 trilhões a menos do que você tem em stable, tá? E de acordo com a Chainalysis, aquela empresa que rastreia você, Bitcoin maximalista, eles dizem que menos de 2% das transações de Bitcoin em 2023 foram de fato usados por comércios ou para troca de bens e serviços. Ou seja, a gente tem números, ínfimos, esdrúxulos, pequenos, para trocas voluntárias, né, usando Bitcoin, se você for olhar. E aqui eu não estou nem entrando em detalhes se é Lightning ou se é on-chain, né, porque Lightning é menos usado que on-chain ainda, né? Então eu não estou nem entrando nesse detalhe, só estou te mostrando que está sendo pouco usado, os esforços para que seja usado, eles são poucos, realmente, né, não tem muito esforço, eu vejo, são algumas iniciativas, tipo Rolante, né, temos alguns episódios com o Ricardo aqui, mas no fim das contas você não tem tanto esse incentivo das pessoas, principalmente dos usuários, para, ô companheiro, vem cá e usa um pouco, né, tipo assim, vamos trocar e tudo mais. É difícil, né, porque as pessoas que são mais maximalistas, eles não são favoráveis a esse uso, eles não vão incentivar, né, e eu sei que muitos de vocês aí compraram o cursinho do Renato Amoedo, né, e estão usando Electron com Tails, só lamento, vocês vão ser sodomizados, mas a grande questão é que isso fica problemático, porque você não ensina liberdade para as pessoas. A única coisa que você ensina é compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Para de financiar, compra Bitcoin. Como se para comprar só parasse de financiar alguma coisa. Então, assim, problemas estão sendo relatados. E um outro detalhe também, para finalizar a minha fala, é que o Bitcoin Maxi, que fala que você não pode usar Bitcoin para transacionar, porque daqui a 10 anos ele vai estar valendo trilhões, ele também fala com você que você não pode usar o SDT não, viu? Se você usar o SDT para transacionar, meu amigo, são 50 chibatada, viu? Olha, tem um ponto também que, a menos que haja um grande complô internacional por empresas completamente diferentes e que mal falam entre si, o meio de pagamento preferido para cupons, para uma série de trocas voluntárias, de portais de cripto, né, assim, de compras com cripto, de cupons de Amazon, de AliExpress, que você compra tudo com cripto, tem sido Monero, né? Sistematicamente, várias empresas, eu faço questão de seguir essas empresas que divulgam isso, todo mês é o relatório, e Monero está na frente, né? Está na frente. Tem sido preferido pelas pessoas pela facilidade de ter uma rede com privacidade e uma rede construída com foco no uso.
né? Isso é importante. Algo que não é feito no Bitcoin, e existe um movimento de não mudar isso, né? Que é o movimento ossificador, de não mudar as características do Bitcoin para ela se tornar mais escalável, né? Foi terceirizado isso para Lightning e para soluções de segunda camada que sofrem, né? A Liquid também, que é uma rede mais privada, né? Enfim, uma empresa por trás. Então, você delega isso para uma segunda camada e não faz qualquer esforço, né? Então, assim, até segundas camadas com um pensamento diferente, sabe? Por exemplo, você tem uma série de pools de mineração, até exchanges mesmo, que oferecem transação gratuita e fazem isso uma vez a cada 24 horas. Um período de tempo. Então, elas acumulam uma série de transações, você solicita o saque ou da forma que for, e uma vez por dia eles vão lá e fazem e diluem esse valor em torno de todo mundo. Com isso conseguem muitas vezes fazer o chamado gratuito, né? Então, assim, está embutido nas taxas que ela consegue cobrar. Ou, às vezes, até mesmo dividir a taxa. Já tive mineradora que, né, você minerava Ethereum, ele te pagava em Bitcoin, e aí dividia a taxa de todo mundo que queria fazer isso uma vez ao dia. E aí você pagava uma merrequinha de taxa, né? Quando atingia o mínimo para pagamento, sua transação entrava lá junto, era uma pool muito grande, então você tinha essa comodidade financeira. Faltam soluções assim, falta um protocolo de escalabilidade em que juntem uma série de transações, sei lá, zipem esse arquivo, ou seja, façam ele menor para ocupar menos espaço na mempool e façam essa liquidação final ao final de um período de tempo, de um dia ou mais vezes ao dia, mas que juntem uma série de transações e façam isso, né, de uma maneira mais viável, que colaborem para essa escalada da rede, possam ser até incorporadas nas carteiras para diminuir a taxa de todo mundo, né, mesmo em períodos de crise. Porque nos períodos de crise, nós não temos uma solução. Crise, o que é? Crise é uma alta demanda para um Bitcoin, seja porque tem uma meme coin na rede do Bitcoin, seja porque há uma demanda de fato de uso. Então, esses períodos de crise, não há uma solução que atenda ou pelo menos atenue isso, né? Os canais da Lightning dependem da Layer 1, então fica complicado também, ela não consegue atender isso a longo prazo, as taxas começam a subir porque você tem um aumento da demanda de uso, isso precisa rebalancear canais e também tem um custo, e esse custo aumenta numa alta demanda de uso. Então, você tem problemas estruturais na rede que ainda não foram resolvidos e que há ideias circulando por aí, mas ainda há pouca ação. E aí é aquilo, né? É o ovo e a galinha. Você não sabe se você aumenta a demanda primeiro, isso leva ao aumento do uso, ou se você aumenta o uso, aí você tem essa demanda para essa criação de uma situação mais favorável. Eu acho que falta, meu ponto de vista, né? Eu creio que falta realmente maiores opções de uso. Né? Quanto mais ferramentas de uso a gente tiver e soluções que diminuam essas taxas, melhor. Né? Podemos ver, por exemplo, como eu falei, o SDT na rede Tron. Né? Apesar de ele ter nascido na rede do Ethereum, esses problemas estruturais levaram à criação de outras redes, como a Polygon também, onde as taxas são menos de 1 centavo. Então, quando as taxas são muito baratas, você tem um incentivo maior para o uso. Então, para mim, falta isso, né, Felipe? Eu acho que falta ter uma forma barata e escalável de transacionar o Bitcoin que não responda à mesma demanda de Layer 1, que seja diferente nesse sentido. Eu acho que isso é uma demanda que outras redes estão atendendo, principalmente o SDT, com essa
pulverização de redes, né? Então você tem muitas redes para escolher transacionar com ele hoje. Cara, então, a Lightning é uma boa opção, porque a gente não tem outra também, né? É uma boa opção porque ela é mais barata, né? Mas, às vezes, uma coisa que eu sinto é isso, falta criação de novas ideias, né? Porque, Sim. querendo ou não, a Lightning, ela não é descentralizada, visto que ela é da Lightning Labs, uma coisa assim, né? Ela acho que tem um mantenedor, mas que você permita descentralização, né? Ela não é ainda tão descentralizada igual é o on-chain, por exemplo. Nada é descentralizado igual o Bitcoin on-chain. Sim. Mas... E ela não é tipo assim, e fora que é fácil ela ser regulada, né? Por exemplo, os canais, os grandes portais de provedor de liquidez que ligam uma pessoa com a outra, olha, quero abrir um canal, tem um canal, quero abrir com você, elas podem sofrer um processo de KYC, da mesma forma que foi recentemente com a pool de mineração, a Nice Hash, que agora é full KYC. Você entrou lá no site, eu tinha até um antigo que eu estava minerando por ele, eu entrei, não estava dando acesso, quando eu fui entrar na conta, você agora precisa fazer full KYC, e descrevendo lá o que você precisa fazer. Eu acho que isso vai acontecer com os grandes provedores de serviço, de intermediar, né? Assim, pessoas que têm um canal aqui e pessoas que querem abrir, principalmente grandes exchanges vão começar a falar, não, olha, para você abrir um canal comigo, eu quero full KYC. Você tem que ter a conta aqui comigo, entendeu? Vão começar a trazer esse serviço para dentro dela. Então, eu acho que o KYC, o não KYC dos canais Lightning estão com os dias contados. Então, aí que tá, né? Eu acho que assim, se a adoção fosse maior, era viável de você ter um crescimento descentralizador dos canais de Lightning a ponto que você não tivesse isso, né? Mas se ficar essa lenga-lenga que tá esse povo, não, o Estado vai mais rapidamente meter KYC nas paradas e vai ficar mais difícil de você descentralizar de fato. Ainda vai dar? Vai. Mas, né? Não vai ser tão simples assim. De toda forma, né? Sei lá, a gente tem hoje de alternativas aí somente Lightning e Liquid Network para você transacionar Bitcoin. Sendo que foi o que você falou, né? Ethereum, se a gente for olhar, a gente tem inúmeras Layer 2. Só para a gente brincar hoje, que eu lembro, falando de Ethereum, Layer 2 barata para você transacionar. Você tem Base, você tem Arbitrum, Optimism, você tem Polygon, você tem... Mas o que tem? ZK-EVM, você tem mais um monte de bosta aí. Tipo assim, é muita coisa que você tem, muita alternativa que você tem para transacionar, que... Solana, Optimus, Polygon, Near, Aptos, puta, tem muita coisa. Isso é outra cripto, acho que né? Isso não é Layer 2 de Ethereum, não, mas enfim... não, desculpa, você falou Layer 2, eu tô falando de USDT que está sendo transacionado. Polkadot. Então, exatamente, de USDT tem vários. Tem muitas, então, assim, cara. Você tá tendo, se você for olhar, além de você ter uma moeda que é estável em preço, né, porque é unidade de conta, no caso do dólar, sim, você também tem mais empresas adotando ela como forma de usar e colocando o SDT na rede deles. Então você tem cada vez mais chances de usar e transacionar com o SDT, fazendo com que a gente corrobore o que os dados que eu trouxe aqui desse artigo que eu acabei de falar, que, porra, você tem mais uso de stable para fins de transação do que de Bitcoin. E eu vou expandir uma coisa que o artigo não fala, mas que a gente está vendo. Esse uso de stables aumentando, ele está subsidiando governos quererem cada vez mais, com mais rapidez, adotarem a CBDC deles. Porque eles estão vendo que existe uma demanda por uma moeda digital lastreada, porra, em dólar que seja, que as pessoas estão transacionando. É claro que existem nuances, mas é isso que está sendo mostrado para eles. Então, assim,
a grande luta de você pegar e utilizar Bitcoin para fazer transações, por mais que daqui a 10 anos ele vai valer uns trilhões, é isso. É você não financiar o fiduciário. É essa que é a grande questão que o maximalista não consegue ver. E é isso que a gente tenta trazer aqui para que você entenda, né? Então, assim, enfim, voltando a falar de Lightning, só um minutinho. Claro. Uma das fontes aqui nesse artigo que eu também peguei, ele fala que, de acordo com a CoinGate, os pagamentos feitos via Lightning, eles têm aumentado em porcentagem ao longo dos anos. O uso geral está diminuindo? Tá. Só que o uso em Lightning tem aumentado. Então, entre on-chain e Lightning, baixou um pouquinho em on-chain, subiu um pouquinho em Lightning. É isso que ele está querendo dizer, tá? Ainda assim, é aquela realidade que a gente sabe de Lightning. São pagamentos pequenos, são movimentações menores, enfim. E o que a gente está tendo de novas implementações não é no sentido de criar novas redes, mas sim no sentido de criar ferramentas que usam Lightning Network e simplificam o uso da mesma. E aí ele traz, né, alguns detalhes, tipo Lightspark, ele fala daquela outra que está agora no Brasil, Strike, Cash App e algumas outras coisas assim, que são ferramentas que estão criando, né, e funcionando em cima de Lightning Network para tentar facilitar o uso e você conseguir, assim, movimentar Bitcoin. Porra, sensacional. Eu sou sempre a favor dessas inovações tecnológicas. Só que, assim, é aquela coisa, né? A gente tem que ver. Era interessante criar uma rede nova, uma nova Lightning, a Lightning V2? Ou é interessante realmente você criar essas implementações em cima da Lightning? Ou, sei lá, em cima do on-chain e tudo mais? São discussões interessantes a serem feitas exatamente pensando na possibilidade de, no futuro, conseguir oferecer pagamentos fáceis usando Bitcoin. Pode falar, que senão eu vou acabar com o negócio aqui. Gente. Não, tranquilo, é só pensar numa coisa que me veio na cabeça, é o seguinte, né? Eu falei mercado de 205 bilhões de dólares, dominância quase 68% da Tether. Então, eles conseguiram um modelo de negócio extremamente rentável, porque imagina agora com os títulos de dívida americana pagando 5% ao ano, eles tendo 67,205, dá 139 bilhões e meio, quase 140 bilhões. E esses 140 bilhões são 7 bilhões ao ano de receita, só com título de juros que eles arbitram, ou seja, colocam um token que não paga nada na rede, né, de yield, e fica com esse rendimento. E tem feito caixa, tem feito mineração de Bitcoin, tem sobrecolateralizado a stablecoin com Bitcoin. Então, tem usado com excelência, eu diria, o mundo cripto com o mundo fiduciário, tendo o melhor dos dois, no meu ponto de vista, e dando essa opção para as pessoas de usarem um dinheiro que é a unidade de conta, que é estável, em países como o Brasil, emergentes, que têm perdido o poder de compra, né? O Brasil foi o que mais perdeu nesse ano de 2024, tem sido até uma salvação, né? A dolarização tem mantido mais o poder de compra do que propriamente os juros brasileiros, que estão na casa de quase 15% ao ano, né? O dólar year to date passou de 20%. Né? Então, tem mantido esse poder de compra do brasileiro, né? Dado a impressão desenfreada de dinheiro e as políticas públicas fiscais que o Brasil tem tomando com a grande perda de confiança. Então é um ponto interessante, né, cara? A Tether conseguiu isso mundialmente, acho que é um sucesso
merecido, uma equipe super pequena, né, de desenvolvedores, uma empresa privada e tudo mais. Lógico que tem os problemas de centralização, tem bloqueio, principalmente porque ela opera só em blockchains abertas, não tem problemas de bloqueio, não é descentralizada, porque tem uma empresa central, tem títulos do governo atrelados, mas atende muito melhor com essa pulverização de redes, com taxas muito baratas, o propósito de transacionar dinheiro. Né? Que é esse a questão, né? O foco é o meio de pagamento. Lembra-se que eu falei uma vez, e vou repetir aqui, nós não temos hoje uma blockchain sozinha capaz de lidar com as transações mundiais todas, mas o somatório delas sim. E é isso que a USDT está fazendo. Ela está se permeando, são mais de 80 blockchains que ela opera hoje. Então ela realmente tem esse foco de ser um meio de pagamento global do mundo cripto. E este mundo cripto poder abarcar cada vez mais gente até que o mundo inteiro seja cripto. Então, acho que essa é uma visão de longo prazo da empresa, essa é uma visão nossa de curtíssimo prazo, e temos episódios mostrando o porquê dessa necessidade, né, de sair do mundo fiduciário, de não validar sistemas de transação de governos, né, mostrar essa independência o quanto antes, né, para praticar o agorismo e os princípios do libertarianismo. Então, acho que é uma saída, uma empresa centralizada ainda, tem outras soluções mais descentralizadas, tem stablecoins algorítmicas, que eu acho que é um caminho que também tem que ser melhor explorado, né? Tem o DAI, por exemplo, que é uma stablecoin algorítmica, tem o ST, que foi da Terra Luna, que fracassou, né? Então tem projetos de sucesso e projetos de fracasso em relação a isso, mas é importante que isso seja fomentado, porque enquanto o Bitcoin não consegue atender isso e não mostra uma saída viável, um trabalho ativo da comunidade em relação a isso, como você vê no Monero, por exemplo, que há um trabalho ativo da comunidade para transacionar, você vê a solução como o SDT se permeando pelo mundo e mostrando esta capacidade de uma forma muito mais aceitável e amigável pelo usuário final. Então, acho que é algo que vai acontecer de qualquer forma, né? Cara, um problema, na verdade, assim, né, para a gente finalizar esse episódio com aquela pitada de esperança, né, para você, bitcoinista que nos ouve, aquela luz no fim do túnel, é o nascer do sol para clarear o seu dia. A gente tem que ver que o SDT, por exemplo, por mais que ele tenha todos esses benefícios, esteja sendo usado, ele é muito facilmente regulamentado. E é aí que, se nós tivéssemos algo sólido para usar para transacionar Bitcoin, seria mais interessante. Porque, no caso do Bitcoin, ia ser muito mais difícil de você controlar. A pressão regulatória no Bitcoin não ia dar tanto efeito quanto daria se você fizer o mesmo no USDT, por exemplo. Então, por mais que a gente esteja indo, né, rumando para stables sendo usadas, a gente tem esse porém. E uma bela de uma solução também, assim, seria uma solução interessante, é o uso de Monero. Porque você não tem que se preocupar com o preço, é só transacionar, você tem privacidade para transacionar, e aí você consegue guardar o seu Bitcoin, seja lá o que for que você queira guardar, e você não usa uma ferramenta que é fiduciária, facilmente regulamentável, e que, querendo ou não, responde ao nível da emissão de moeda no governo americano. Então, assim, ideias, né?
Sim. Vamos para a notícia? Fechou. Deixa eu abrir aqui. Muito bom. A notícia, elas têm muito a ver com isso que a gente está falando. Olha só, eu vou trazer outros detalhes, né? Brasileiros compram dólar em corretoras de criptomoedas e vendem nos bancos com o bug de Natal, que deu alguns dias atrás, Natal de 2024, aonde você tinha a cotação no Google de dólar, estava 6,73, uma coisa assim. Sendo que o dólar tinha fechado em 6,19 no mercado tradicional um dia antes. Então deu uma diferencinha aí. A grande questão é que o povo viu isso e foi comprar dólar que estava sendo vendido na cotação normal de fechamento, né, 6,19, e foi tentar vender em outros locais aonde estava a 6,70, né? O pessoal já... O brasileiro é aquela coisa, né? Muito bom. Enfim, quem comprou, quem foi, acessou, né, o nosso parceiro, né, a Sovereign Swap, né, o bot lá viu que quando você ia simular, né, cotação de pagamento com dólar, o dólar também estava dando 6,70, né, porque parece que o API que eles puxavam lá também estava dando esse mesmo erro. Então, assim, enfim, estava todo mundo, né, e se você precisar comprar o USDT, já fica a dica, né, nosso parceiro Sovereign Swap, links na descrição. Mas, de toda forma, essa notícia puxa um outro assunto que eu acho que é o importante da gente falar também, que é o tanto que o brasileiro está fazendo de fuga de capital usando o SDT por conta da questão toda, né, que está no Brasil, da dominância fiscal, né, onde o real já perdeu a estribeira e o dólar está subindo, porra, muito fortemente, e o pessoal está usando o SDT para fugir um pouco do real, né? E, enfim, isso também por conta da facilidade de acesso que vem com tudo que a gente falou ao longo do episódio, né? O SDT está sendo querendo ou não, está sendo uma puta de uma solução para muita gente, né? Está. Problema desta jossa do Google é que eles tiraram a cotação e minhas planilhas todas pararam de atualizar, então fica aqui a revolta. Mas eles fizeram isso, não sei porquê, né? Provavelmente para tentar um API melhor, só que foi uma questão seguinte, em final de semana, às vezes eles utilizam cotação de cripto, parece que foi isso. E a cripto disparou, né? Então, parece que foi isso que aconteceu. É triste, né? Assim, o Brasil tem passado por isso, né? Assim, entrou sexta-feira, o mercado fechou, a cripto dispara. Então tem sido, né? O preço real de mercado tem emergido, né? Mas então, isso, se você for olhar, o que está acontecendo? A demanda por dólar, ela está tão alta que num fim de semana de mercado tradicional fechado, você vê uma disparidade muito grande com o mercado cripto. E isso é algo problemático. Isso está acontecendo rapidamente, num prazo de um final de semana, porque a demanda está muito alta. O dólar em cripto está subindo, ele está disparando além do dólar tradicional, do mercado fiduciário, porque você está tendo a demanda, além da demanda da semana, você está tendo a demanda de fim de semana também. Sim. E aí está disparando. E é grande. Tá grande, cara. O nego tá querendo mesmo, o nego tá fugindo. Sai notícia, né, cara? Sai notícia. Aí, tipo assim, é sexta-feira, mercado fechou. Aí tá sábado. O Lula vai anunciar um pacote não sei o quê. O Haddad vai fazer não sei o quê. Na segunda-feira. Porra, as pessoas estão reagindo a isso, né? Não tá algo complicado. Tá um momento difícil pro Brasil. Eu não sei... acho que em 2026 se resolve muita coisa, né? De novo, num pleito, e vai ser complicadíssimo. Então nós temos este problema todo aí pela frente. O Brasil perdeu uma grande chance de continuar numa rota mais pró-mercado e foi para uma rota mais estatista, né? Estatal. E isso é um problema
para uma economia que tem uma moeda fraca de país emergente. Né? Isso geralmente paga porque depende de capital estrangeiro e o capital está saindo do país porque não acredita mais. Então esse é o problema principal. Mas é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, lembre-se, manda esse episódio para aquele seu amigo maximalista que acha que o Bitcoin vai resolver todos os problemas do mundo, inclusive a solidão dele. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante saber o que você achou desse episódio, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.